escola dominical, vamos todos para aprender de Cristo que morreu pra nos salvar da perdição. Ó que gozo e felicidade na classe sempre sentimos. Eu irei e tu, eu sim, vou também, pois vamos todos aprender na escola dominical. Vamos todos para aprender de Cristo que morreu pra nos salvar da perdição. Ó que gozo e felicidade na classe sempre sentimos. Eu irei e tu, eu sim, vou também, pois vamos todos aprender. Eu irei e tu, eu sim, vou também, pois vamos todos aprender. Olá, olá, criançada! Chegamos para mais um Momento Kids na EBD, né, professora Patrícia? Isso aí, paz do Senhor, crianças, estamos aqui para juntos adorar a Deus na EBD. Isso mesmo, e fique conosco, porque hoje nós temos lições especiais. A lição número 8 do Jardim de Infância e de Juniores. Muito bem. Nós queremos então agradecer primeiramente, porque nós estamos aqui, né, Prof. Paty? Porque nós temos uma coordenação da nossa igreja, Assembleia de Deus em Joinville, na pessoa do pastor Sérgio Melfior, na coordenação do departamento Iádio Kids, pastor Marcos Tedesco, a irmã Olívia Tedesco, a irmã Thaisa e toda a diretoria. E também temos a IBD, né, Prof. Patrícia? Isso mesmo, não podemos Por esquecer, né? Isso, porque nós temos as lições da Escola Bíblica Dominical, né? O pastor Josias, a gente manda aí o abraço para você, né? Que tem aí abençoado as crianças através dessa programação. Que bênção. Bênção de Deus. Então vamos orar, Vamos né? orar. Vamos orar, agradecer, porque o Senhor é fiel e nós estamos aqui felizes, alegres, com uma palavra especial para o seu coração, criançada. Amém. Então vamos orar, crianças. Gostaria que todos fechassem seus olhos aí e pedisse para que Deus venha abençoar este momento. Vamos lá? Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos, ó Deus, para aprender um pouco mais da Tua palavra. Fica conosco nesse momento, Kids, ensinando, Senhor, a palavra a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá. Pegue a sua lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 8, né? Tá começando aí, ó, Jardim de Infância. Pegue a sua Bíblia, né? Isso, não pode esquecer da Bíblia, Isso gente. é muito Tem que estar com a Bíblia importante. pertinho. Isso aí, abre aí sua Bíblia, porque hoje nós vamos ter essa lição e vai falar, sabe sobre o quê, prof? Sobre o amigo que é forte. Olha, que legal. Quem será? Será que as é crianças forte, meu sabem Deus? quem é forte? Quem será que a Bíblia disse que era uma pessoa, que era alguém forte? Será que é homem? Será que é mulher? Na Bíblia só. você vai pegar, você pode deixar a tela aberta. Eu trouxe aqui o Biblos, que é o nosso conjunto de livros da Bíblia. E você vai encontrar essa história, esse acontecimento da nossa lição lá no livro de Juízes, ó, no comecinho da sua Bíblia. Você vai passar aqui o Pentateuco e vai encontrar o livro de Juízes. Olha aqui, ó. Neste livro aqui está essa história. Essa dica aqui já foi, ó, Muito forte. importante mesmo. Já tá revelando quem é essa pessoa que nós vamos falar nessa lição. Então, nós vamos agora ler o nosso versículo do Memorizando. Né, Prof. Paty? Isso. Pode ler o versículo, prof? Vamos lá, crianças, então, quem abriu a Bíblia aí, vamos ler todos juntos? Olha só. Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. Vamos lá, ler novamente, todos juntos? Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. Muito bem. Sabe que essa história, Prof. Paty, ela vai nos contar de uma promessa de Deus. É porque havia um casal, né, um homem, uma mulher, que queriam ter filhos, queriam ser papai e mamãe. Ai, que bênção, é uma Que lindo. bênção, É uma né? Quando a bênção gente ter um tem bebê. filhos, é. Né? Quem que não gosta de pegar um bebezinho, ter um bebê na família, Uma aumenta, uma bênção, são heranças bênção. de Deus, nossos filhos. É verdade. Então, Deus enviou um anjo para falar com esse homem. Olha. Mandou um anjo e falou que ele teria um filho.
que a sua esposa esperaria, e ele era uma promessa de Deus, que ele iria libertar o povo. Olha que tremendo. lindo. Então, quando Deus falou com ele, passou-se algum tempo, né? Teve um lindo bebezinho. Olha só, e é olha lindo, né? Um só. bebezinho em casa é muito Então, ai, é tão bom, né? Tem um fofo. cheirinho de cheirinho. bebê, um bebezinho. Mas esse bebê era especial, muito especial. Porque quando o anjo disse, ele disse que o tratamento, até a dieta do bebê era diferente. Meu Deus, olha É, só. diz que a mamãe, na sua gravidez, ela teria que cuidar da alimentação, não podia comer qualquer alimento, porque este menino, esta criança, ele era especial. Tinha um tratamento especial, ele chamado de Nazireu. E que nunca poderia passar, sabe o quê? Uma tesoura no cabelo. Olha só, Não poderia crianças. cortar, teria que crescer o cabelo, porque havia um segredo. Esse é o segredo dele, prestem atenção. Isso, um segredo. E sabe que segredo a gente não conta? Você sabe guardar segredo, prof? Ai, ai, ai. Sabe Tento guardar segredo sim. Quem é que sabe guardar segredo? Será que você, criança, sabe guardar segredo? Ou será que você sai contando, né? Quando sabe alguma coisa, sai contando pra todo mundo? Como é que é, hein? Essa criança tinha um segredo. Porque ela foi crescendo, né? Bebês crescem, né? Passa Sim. tão rápido, né? Quando a gente vê, a já prof tão é mãe, ela sabe que passa assim, né? grandinhos já. Rapidinho. E o bebê cresceu e se tornou um homem bem forte. Diz que ele tinha tanta força que ele conseguia, assim, em tempo de guerra, ele conseguia lutar com um monte de homens sozinho. Olha, forte mesmo, Isso, hein? ele matava leão, ele pegava assim, como se fosse coisa facinho. Pegasse um gatinho. Imagina Ele um era leão, muito crianças. Meu forte. O leão não podia com ele. Não tinha como ele devorar. Ele era forte, mas era um segredo. Ele não podia contar pra ninguém que o segredo dele estava na força dos seus cabelos. Olha só. Ele não podia contar. Então ele já agora era um homem, tinha sua vida. Mas sabe, prof. Paty, o Sansão não soube guardar segredo. Ixi. Não, ele não soube guardar. E por isso que tem coisas que quando o Senhor pede, né, nos dá o segredo, ele diz que não é para contar. A gente não pode. E ele acabou contando o segredo para os inimigos. Ai, ai, ai. O pior inimigo do povo dele, ele foi e contou. Ele contou e então aquele segredo não era mais segredo, se espalhou por todo aquele povo inimigo e eles sabiam agora que o segredo deste homem estava na força dos seus cabelos. Os cabelos dele, olha só. Que não poderia jamais cortar os seus cabelos. Ele contou. E sabe o que aconteceu, prof? Você E sabe, agora? criança, o que E agora? aconteceu? Talvez você até conheça essa história. Você sabe que o que aconteceu? Que cortaram, vieram assim, né? Enquanto ele estava adormecido e cortaram os seus cabelos. E então, E agora, prof? Será que ele ficou fraco, crianças? Porque foi cortado os cabelos dele, né? A força dele estava nos cabelos. E agora? O que aconteceu? ele ficou fraco. Ficou Meu bem Deus. fraquinho. Ele ficou assim, uma pessoa como se fosse normal. O espírito não estava mais apoderado, né, dele, com força. E então, ele foi facilmente vencido pelo povo inimigo. Olha Foi. só, criança. Ele foi vencido porque ele fraquejou, né? Ele não Sim. deveria contar. Era um segredo que acompanhava a família dele desde que ele estava no ventre, né? Na Por isso barriga da que é mamãe. segredo, né? Não pode contar. Então, quando alguém fala assim, ó, é segredo, não contem. Não pode contar. Olha só o que tá acontecendo E não aqui. vale dizer assim, ó, é um segredo, eu vou te contar, mas não Mas conta não pra conta ninguém. Mas teu amigo tem um outro amigo, e assim vai. E é assim que aconteceu. Sansão contou pra uma pessoa, Já e ela não é mais segredo. contou pra todo mundo. E deu tudo errado. Mas a história poderia terminar desse jeito, mas ela não termina assim. Não. E aí? Não, porque aqui nós lemos, né, o amigo forte. Ele errou. Porque a gente erra, né? Erra. A gente No dia a erra. dia a gente erra. E como a gente E erra. como, né? Ele cometeu esse erro. Mesmo assim, ele percebeu tudo aquilo que aconteceu com ele
e ele se arrependeu. Olha que como bênção. isso é importante Isso na é nossa muito vida. importante. Porque você pode dizer, ai, poxa, só erro e tal. Mas se você erra, né, você ora ao Senhor e se arrepende, o Senhor perdoa. Ele perdoa os nossos pecados. Isso. E justifica nós pela fé. E foi o que aconteceu. Este homem, ele errou, mas ele percebeu, ele se arrependeu dele ter contado. E com isso, então, ele fez uma oração bem forte. Falou com Deus que a promessa que Deus tinha com ele era de enfrentar o povo inimigo e era vencer. E ele queria ser usado novamente por Deus. Que ele se arrependia de ter feito aquilo, de ter contado o segredo. E então, Deus ouviu a sua oração. Olha só. Lá dos altos céus, o Senhor ouviu. E naquele mesmo momento, olha que maravilhoso. Que tremendo, o né? cabelo Olha dele só, começou gente. a crescer na hora. Os seus cabelos começaram a crescer, a crescer, a crescer, desde o alto da sua cabeça. E nesse mesmo momento, se apoderou novamente dele o Espírito de Deus e ele novamente teve força. E com aquela força dele, ele destruiu todo aquele palácio onde ele estava preso, acorrentado, machucado. A Bíblia diz que ele estava até cego dos seus olhos, porque machucaram muito ele, se aproveitaram de sua fraqueza. Mas agora, com a oração, com o arrependimento, todos aqueles alicerces, aquelas colunas se arrebentaram, romperam. E aquele povo, então, foi derrotado pelo poder, pela força que havia no Sansão. Que maravilhoso, né? Deus restaurou, olha a força dele. Olha que bênção, criança. E eu sempre digo assim, sabe, prof, que o que eu acho mais tremendo sendo na palavra de Deus, quando ela nos conta essas experiências dessas pessoas, que ela mostrou que mesmo um homem que era tão forte, a força não vinha dele. A força era do Senhor. Então, por isso que ele tinha uma fraqueza. Que era contar, né? Que era ali a amizade, ele se abrir e contar coisas que ele não era para contar. Mas ele se arrependendo, a força voltou. Lembrando a gente sempre. Isso que é o importante, né? É a gente lembrar e se arrepender, voltar e se arrepender dos pecados que cometeu. E olha só que bênção que aconteceu aqui na vida de Sansão. Glória a Deus, eu fico feliz porque a gente descobre que mesmo você criança, né, pode ter uma fraqueza, fica triste, fica alguma coisa angustiado, mas o Senhor, Ele é o Deus que, nós lemos o versículo, né, Deus é a minha força, é dele que vem. Se você precisa de força, peça ao Senhor. Amém. Que maravilha. É só de Jesus mesmo. Amém. É verdade, maravilhoso. E olha só, nós aprendemos essa história. Linda essa história. Isso aí, e na sua lição, aí criança, você está acompanhando, não está? Está aí com a sua lição, com a sua Bíblia, você já olhou que está lá no livro de Juízes. Agora, você pode até fazer as tarefas que tem ali na sua lição. Que bênção. E isso, olha só, deixa eu falar para vocês, vamos corrigir essa tarefa aí. Quem fez a tarefa, né, quem não fez pode até fazer um desenho. É muito importante prof? que a tarefa, ela conclui o assunto que vocês aprenderam aqui. Então, é bem importante fazer a tarefa em casa, tá? Mas aquelas crianças que não tenham, pode também fazer um desenho referente a essa lição. Imaginem cada desenho que pode acontecer aí, não? Fazendo Sansão bem forte lá, ou ele com os cabelos curtos, depois com os cabelos crescidos já, né? Então, capriche nos desenhos aí, hein? É verdade. E olha só, aqui na sua lição, você vai ver que tem duas tarefas. A primeira tarefa vai dizer para você colocar, tem 3 cenas ali, e você tem que colocar aquelas cenas na ordem que aconteceu. Então vai aparecer ali 3 momentos e você vai colocar. Como será que foi essa sequência da história? Você vai montar a história, depois você vai ver se vai dar certinho ali, você confere. Vai ficar ali naquela ordem de 3, número 1 e a número 2. Eu já dei a resposta para vocês ali. Confere aí a já sua sabem, revista. Aproveitem a dica da prof. Isso aí, a dica tá dada. E a número 2 fala para você observar um desenho que tem na sua lição. Tá até em preto e branco, você pode até pintar, né, a sua lição, e você vai descobrir alguns erros nesse desenho. Olha só. Veja só, aproveita e não esquece, né, como a prof falou aqui, ele vai reforçar esse ensino aí para você. Então você aproveita, porque olha só, a força não pode esquecer que vem do Senhor. Tem um corinho que diz assim, que eu lembrei, que ele diz assim, Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão.
Que legal, É essa bem isso aí mesmo, eu né? não conhecia não, Ele Prof. contou, Mozara. Que não legal. pode contar. Olhem só, crianças, a gente também pode lançar um desafio para vocês. Vocês podem fazer um desenho dessa história de Sansão bem bonito e postem lá no Instagram, marquem lá a EAD Kids, que é o desafio da lição número 8 do Jardim de Infância, tá ok? Então, crianças, agora nós vamos para a lição dos juniores, lição número 8. O título da nossa lição fala: A igreja é um lugar aonde fala a verdade. Olhem só que essa lição vai combinar com a lição que a gente aprendeu agora há pouco, né, Tia Mozara? A lição que falava sobre o Sansão. Então, vamos ver o que vai acontecer. Prof. Mozara, lê para nós o Memorizando. Sim. Diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. João capítulo 14 e versículo 6. Olhem só, crianças, então a nossa lição vai falar sobre o caminho da verdade. Nós vamos hoje falar sobre a verdade e a mentira. Ali na outra história a gente percebeu que aconteceu uma mentira ali, né? E a gente vai falar hoje sobre a verdade e a mentira. Sabe, Prof. Mozara, a nossa boca, ela fala muitas palavras, né? E às vezes tem palavras boas, mas às vezes tem palavras ruins também. Eu trouxe aqui um pote representando uma boca aqui, com algumas coisas dentro, que refere às palavras que saem da nossa boca. Então, olhem só, crianças, o que sai da nossa boca. Muitas vezes, isso aqui é um lixo. Lixo. Muitas vezes sai palavras ruins, sai palavrões, palavras feias que não agradam a Deus. Olhem só. Também, sabe, crianças, o que sai da nossa boca? O que é isso aqui, Prof. Mozara? Uma cebola? Olha só, crianças, uma cebola. Hoje a cebola representa aquelas palavras que nos fazem chorar. Perguntem aí para a mãe de vocês que quando vai descascar uma cebola você não chora. Chora. Eu duvido que não chorou. Eu já chorei. Eu tentei várias dicas que me deram, mas não adiantou. A gente vai descascando, quando vê a gente tá lá chorando na hora de descascar a cebola. E a cebola representa aquelas palavras que nos machucam, que nos ferem, que muitas vezes saem da nossa boca. Então temos que tomar muito cuidado. Também aqui dentro do nosso pote tem um limão. E o limão, ele é amargo, ele é azedo. Então também tem palavras muitas vezes que saem da nossa boca que é amarga e que ofende as outras pessoas. Então temos que tomar muito cuidado. Mas também, olhem só o que tem dentro do nosso pote. Olha aqui, prof. Olhem só. Os olhinhos até brilharam agora. É um bombom, um doce. Ai, isso sim que deve sair dentro da nossa boca. Palavras doces, palavras boas para as outras pessoas. Isso agrada a Deus. O bombom está só representando o doce, mas são as palavras boas que devem sair da nossa boca. É verdade. Mas o que acontece muitas vezes, prof, que sai da nossa boca é a mentira. Essa aqui é a manchinha da mentira. Porque a gente vai falando coisas, né? Pensando, é só uma mentirinha. Eu vou falar só uma mentirinha. Mas, Deus não se agrada disso. E sabe uma coisa, Prof. Mozara? A mentira, ela tem perna curta. É verdade, já ouvi falar isso, Tem um ditado que fala assim, que a mentira tem perna curta. Por quê? Porque a gente não consegue mentir muitas vezes. A mentira, ela logo alguém vai descobrir. Alguém descobre. Conta aqui uma hora, conta ali e daqui a pouco alguém descobre. Então a mentira tem perna curta. E sabe, prof, na Bíblia, ela nos diz que o pai da mentira é o diabo. Isso mesmo, é o diabo. Eu não quero dizer então se eu mentir, é como se eu fosse filha do diabo. Filha do diabo. Eu também não quero ser filha do diabo, não. Então, nós, não podemos mentir. Prestem bem atenção. O pai da mentira é o diabo. Então, vamos cuidar para não ficar mentindo, né? Não ficar levando a mentira para frente. Sempre devemos falar a verdade. E aqui, a gente leu ali, em João capítulo 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O título da nossa lição fala que a igreja é o lugar
se fala a verdade. E é mesmo. Né? A gente vai para a igreja para quê? Para aprender a palavra da verdade, né? Então, claro, hoje as crianças não podem ir para a igreja, mas elas podem aprender através aqui do Momento Kids, através dos momentos lá que as líderes lá do departamento de vocês também fazem lá com vocês aulas online. Então aproveitem esses momentos para aprender a palavra da verdade, porque aqui, ó, na Bíblia está a palavra da verdade. Deus nos orienta através da Bíblia e através dos presbíteros, dos pastores, das profs da escola dominical. Com certeza. Né, que Maravilha. ensinam, os pais também ensinam a palavra de Deus para vocês, que é a palavra da verdade, crianças. Então a gente tem que estar sempre baseado na palavra de Deus, E é que tão esse é o bom caminho. quando a gente fala a verdade, né? Verdade. Dá um alívio, não dá? Sim. A gente fica aliviada, a gente se sente bem, a vida é mais leve, a gente se sente feliz, porque a gente não tem que ficar o tempo todo cuidando. Ai, não, se Uma hora eu vão falar descobrir, né? isso, vão pensar e vão descobrir o que está acontecendo. Não, a verdade é algo assim transparente, né? Isso. Limpo. E a palavra, né? A prof que falou, a palavra de Deus é a verdade. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. A gente só tem, né, a verdade, a liberdade em Jesus. Muito É bem, maravilhoso. bem isso mesmo. Então, a nossa história hoje vai falar sobre os judeus. Eles viviam falando palavras boas e eles achavam que era o caminho que levava para o céu. Eles falavam palavras bondosas, eles pensavam que estavam falando palavras bondosas. Aqui é o nosso judeu, ó. Olhem só. E eles falavam que eles estavam falando palavras boas, mas na verdade não era nada disso. Olhem só. Eles eram linguarudos. Ai, que Eles coisa falavam horrível. era demais. E tem esse ditado, né? Que tem muitos linguarudos por aí. Olha, cuida com aquele lá que é linguarudo. Cuida com aquela que é linguaruda. É porque fala demais e fala coisas que não agradam e a até Deus. tem criança, né? Tem Às vezes muita tem criança, né? Vocês que estão assistindo aqui não, né? Mas tem criança que na escola até chamado dedo duro, linguarudo, né? mesmo. Porque fica contando tudo a prof, assim, né? Entrega o amiguinho, não sabe falar direto pro amiguinho, dizer, ó, amigo, você fez errado. Vai lá, pede desculpa, não faz assim desse jeito. Não, ele vai lá e quer contar, porque ele quer se sentir melhor por causa do erro do outro. Né? E aí é um grande problema. E é bem assim. Às vezes, agora vocês não estão indo mais para aula, mas tem os contatos aí no celular, o WhatsApp, né? Isso mesmo. E daí, sabe alguma coisa? Ai, sabe, amigo, o que E vai aconteceu lá com o passando. outro, e vai passando, como na história do segredo lá que não poderia passar. E aqui também é assim, daí vai falando, falando, e é linguarudo, vai falando coisas que não deve, que não pode, né? Então, olha só, às vezes eu trouxe aqui as plaquinhas de trânsito, o que eles estavam falando, porque no trânsito a gente precisa das placas, né, para se movimentar ali, porque senão, já pensou se não existissem as placas de trânsito? Que bagunça que seria, né? Não saberia onde ia parar, se podia seguir, se podia estacionar, tem lugares que não podem. Então as placas, elas nos orientam. E assim é para nossa vida também. Às vezes, né, nós estamos seguindo um caminho, só que não é o caminho da verdade. Igual os judeus falavam que era o caminho da verdade, mas não era. Então a gente tem que parar. Para de falar mentiras. Para de seguir o caminho da mentira, de fazer coisas que não agradam a Deus. Para e voltem. Tem mais uma outra plaquinha aqui que fala, ó, para voltar, retroceder. A gente tem que tomar uma atitude, né, Isso. prof? Não pode dizer, porque Jesus, quando falava assim para as pessoas, curava, libertava, dizia, ó, agora tá curado, mas não peque mais. Isso né? mesmo. Volte pro caminho certo. Quando recebemos a verdade, a gente tem a certeza que Deus está conosco. Então a gente tem que voltar, parar. Não, eu estou fazendo coisa errada. Então eu vou pensar, vou orar, vou colocar nas mãos de Deus, porque agora eu quero fazer o certo. Isso é importante. Quando a pessoa para e pensa e volta para fazer as coisas certas. Aqui nós temos o sinaleiro, ó, que representa pelas cores verde, amarelo e vermelho. Vocês lembram do sinaleiro? Vamos ver se as crianças estão espertas aí em casa. O verde para que é mesmo? Para seguir, né? O amarelo, atenção. E o vermelho para parar, né? Porque não pode seguir todos ao mesmo tempo. Então, esse sinaleiro aqui, hoje, ele também está representando aqui na nossa história. Às vezes, nós temos que... A gente segue falando a verdade, as coisas boas, né? Então, estamos seguindo. Mas, acontecem momentos na nossa vida que a gente também erra.
claro. Às vezes, nós também falamos uma mentirinha, né? Escapa, né, Prof. Mozara? Às vezes, assim, ai, meu Deus do céu, agora já foi, já falei, agora já era, né? E escapa. Mas daí nós temos que prestar atenção e fazer bem aqui, ó, voltar, né? Prestar atenção e parar com aquilo que a gente está fazendo, com as nossas atitudes erradas, com as nossas palavras erradas, que às vezes ofendem as pessoas, magoam, machucam. Sabe, aqui na nossa história também fala assim, que muitas palavras ofendem as pessoas, que muita gente fica doente. Ai, machuca, com isso, é pior que um tapa, que um beliscão. É bem pior. Então a gente tem que parar com essas coisas e fazer o que é certo, que é seguir a Jesus. Isso Olhem mesmo. só que bonito, hein, crianças? E sabe que é tremendo na palavra, prof? Porque assim, a gente sabe, como a prof. Patrícia falou, ela disse assim, que a gente pode acontecer de errar sem querer. E é isso que as crianças aqui que servem a Jesus, que participam de escola dominical, do discipulado, dos cultos infantis, a gente precisa entender que mesmo a gente servindo a Jesus, o pecado, ele é um acidente na nossa vida, né? A gente nunca vai, se você faz de propósito pecar, né? Eu sei que é ruim e eu vou fazer mesmo assim. Aí você precisa, né, se arrepender de tudo isso e aceitar a Jesus Cristo. Agora, sem querer, faz parte, porque a nossa vida aqui, né, nessa terra, a gente é sujeito, a gente é capaz de tropeçar mesmo, de pecar. Isso mesmo. Então, a igreja é o lugar da verdade. É ali que a gente deve estar para buscar a Deus, buscar a nossa salvação, que isso é o mais importante, estarmos ali adorando a Deus, e é o lugar onde todos devemos estar. Claro, respeitando agora que as crianças não podem estar, né? Mas os pais podem estar lá e podem estar também ensinando as crianças. Maravilha. Aqui vou fazer uma dinâmica aqui com o nosso judeu aqui, para vocês verem. Vamos só usar ele para representar. Como que é, às vezes, muitas vezes, a mentira. A gente pensa assim, eu vou só contar uma mentirinha. Vou colocar aqui. Vou só contar uma mentirinha para um amigo meu, vou tentar passar a perna nele, e essa mentira, ela vai se enrolando em você. Ela vai se enroscando em você. Daqui a pouco conta outra mentira. Não faz mal, mais uma mentirinha. Não faz mal. E ela vai amarrando tudo. Quando você vê, você já está enrolado naquela mentira, naquela confusão toda, olha só. E de repente, você está lá, mais uma mentira, e você está todo enrolado. E agora, para sair dessa confusão? Né? E agora? Como é que nós vamos sair? Aí é tão ruim desmanchar nó. É verdade. O que tá embaraçado, olha só, depois é muito difícil. Ele está todo enrolado aqui nessa mentira. Será que muitas vezes não acontece isso com a gente também? Às vezes a gente conta uma mentira aqui, daí para outra pessoa não descobrir, a gente conta mais outra mentira e vai contando outra, vai se enrolando. Quando a gente vê, a gente tá todo enrolado. E agora, para sair disso aí? Agora é só Deus, como falamos ali. Paramos, voltamos e é só pedir para Deus. Aí quando a gente coloca tudo nas mãos de Deus, parece que as coisas vão ficando mais leve. A gente se arrepende dos nossos pecados e vai ficando mais leve. E aquela mentirinha parece que vai saindo das nossas vidas. Glória a Deus. Peso do nosso ombro Aleluia. Vai saindo. E quando a gente vê, a gente está livre. Maravilhoso. A gente está livre, a gente está liberto. E olhem só, toda aquela mentira foi embora. Então, aleluia, vamos tomar cuidado para que a gente não venha mais praticar a mentira e sim falar sempre, sempre a verdade, né? Amém. Vamos então na correção aí da nossa atividade também, da lição 8 dos juniores. Então, quem tem aí a sua lição, abra aí, né? Acompanhe juntamente conosco. Na atividade número 1, fala assim, que a casa de Deus é o lugar onde se aprende a verdade. É isso aí, isso mesmo, né? Ajude o menino a chegar até a escola dominical. Ai, como é bom a gente poder participar da escola dominical, né, Prof. Mozara? E faz uma falta agora a gente não poder estar lá cultuando na escola dominical. Mas eu sei que tem muitas congregações que têm a escola dominical online. É verdade. Então aproveite, participe.
lá na sua congregação e participe agora aqui dos nossos momentos Kids na EBD também. Divulguem, aproveite, compartilhe a nossa EBD para que mais pessoas possam participar também, Isso aí. mais amigos possam participar também. Isso é algo bom, isso é algo de verdade, né? Falar a palavra de Deus, incentivar os seus amigos a participar Isso da pode nossa falar, EBD. isso não precisa Isso ser pode segredo. falar, é Isso verdade. nem deve ser segredo. Isso aí, gente. Então, vocês vão ajudar ali o menino a chegar à escola dominical. Na 2, fale assim: leia os versículos indicados e responda. Então, vocês vão ter que abrir a sua Bíblia, nunca esqueça. Ai, que a legal, Bíblia com pesquisa, muito prof. bom, Ai, é tá? tão bom. Vai Procurem aprender lá. bastante. Vocês já sabem onde estão os livros da Bíblia. Se não conseguem abrir, que às vezes está um pouquinho mais difícil, peçam lá para a mãe, para o pai ajudar vocês, mas vamos lá. Então, ali está em João 17:17. Segundo o versículo, o que é a verdade? Então, a resposta, a prof vai dar rapidinho para vocês, hein? A palavra de Deus ou a mensagem de Deus é verdade, né? Nós falamos lá no início sobre a palavra de Deus que nos guia e fala a verdade. Então, de acordo com o versículo, de que maneira devemos viver? Como que a gente deve viver? Na mentira? Não. Devemos viver sempre na verdade. E o outro ali, João 8:32, fala, segundo o versículo, o que traz liberdade? Conhecer a verdade de Deus. O que trouxe a liberdade aqui por nosso boneco? Falar a verdade, conhecer a verdade, a palavra de Deus. Então, o número 3, complete as frases usando as palavras em destaque. A mentira traz consequências ruins para quem mente. A verdade só traz benefícios para a nossa vida, só traz coisas boas quando a gente fala a verdade. Quem fala a verdade é sempre feliz. Na igreja, aprendemos a viver de acordo com a verdade. O apóstolo Paulo ensinava a verdade. Então, essa foi Glória a a atividade Deus. da nossa lição número 8 dos juniores. Isso aí. Então, além de as crianças fazerem a tarefa, a gente, que é um reforço desse ensinamento, crianças, agora nós vamos orar. E quando nós oramos, nós estamos falando diretamente com Deus, né, com o nosso Senhor. E ele é uma conversa, oração é conversa. Então, agora nós vamos conversar com o Senhor e agradecer, né? Vamos agradecer Isso mesmo. por esse momento, por esse momento Kids na IBD, que é um momento especial para você, criança. Vamos agradecer porque você ficou conosco até agora aí, ouvindo essas lições maravilhosas, falando sobre a nossa boca, sobre a verdade, sobre o segredo. Mentira, vamos vigiar então, né? Vamos vigiar nossa boca. Vamos orar? Vamos Pai, lá, então. querido, nós te louvamos, Senhor. Nós queremos glorificar o teu nome e te agradecer por esta manhã na tua presença, aprendendo com a tua palavra, aprendendo com a tua verdade, olhando para histórias de pessoas que foram fiéis a ti. E, Senhor, também pessoas, Senhor, querido, como a vida de Paulo, que era um homem que pregava a verdade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a conhecer a tua palavra, a verdade, a obedecer os teus ensinamentos, Senhor, querido. Cuida, Senhor, zela por cada família, cada criança, em nome de Jesus. Amém, crianças. Obrigado por vocês estarem participando conosco da nossa EBD nesta manhã abençoada. Isso aí, fique com Deus e um abraço, né? Pra Um todos beijo vocês. e até Até a a próxima próxima. lição. Tchau.